porque as redes sociais têm feito existe muita discussão a respeito do que a vereadora representava no seu estado, no seu município, que era o Rio de Janeiro. E eu quero, a primeira lição que os colegas têm que aprender é que os direitos humanos são sempre a defesa dos oprimidos, a defesa contra os opressores dos direitos fundamentais no Brasil. Lembre-se que direitos humanos não é para defender bandido, nem direitos humanos é para defender corrupto. Direitos humanos é para defender sempre, toda vez que houver uma violação aos direitos fundamentais da Constituição Federal. Direito à vida, direito à liberdade, direito de expressão, direito de ir e vir, direito à saúde, direito ao meio ambiente. Historicamente, essa professora, no artigo que eu li, dizia que o racismo no Brasil, por exemplo, remonta na história ao período da colonização. E esse ranço, vamos dizer assim, do racismo, ele persistiu pela nossa sociedade durante muitos anos. O racismo, a escravidão, e aí nós vamos fazer um confronto com a nossa polícia militar, por exemplo, que remonta em 1890. Foi quando criou-se a primeira polícia no Brasil, com a vinda da família real para o Brasil. 1809, aliás, me perdoe, 1809. E com a vinda da família real para o Brasil, criou-se as primeiras polícias, num contexto histórico em que o negro ainda era submisso, ainda era escravo. E essa história vem ao longo dos anos se perpetuando na nossa cultura. Nós vemos que quando a polícia, por exemplo, vai fazer uma abordagem entre um branco e entre um negro, ela sempre vai tratar diferencialmente o negro por causa dessa cultura que nós adquirimos ao longo da história. Então, colegas, procurando ser breve, porque pode ser que tenha outros colegas, eu quero dizer a vocês que nós temos um compromisso de mudar a nossa política criminal e mudar a mentalidade de nossa sociedade. Nós temos que mudar. Nós estamos no século XXI, não estamos mais no século XIX. Nós temos que ter consciência que é fundamental a proteção e o respeito a todos os princípios fundamentais, seja do nosso vizinho, seja do nosso colega, seja do nosso colega de trabalho, seja onde for, em todos os ambientes. É necessário que o advogado tenha um papel importante, fundamental nisso, porque o advogado pode denunciar. O advogado é aquele que denuncia, é aquele que atua. E aí eu me lembrei desse caso da vereadora que infelizmente faleceu no Rio, porque associaram ela a várias coisas, mas ela simplesmente estava tentando exercer o seu direito de cidadã e denunciando aqueles abusos que foram cometidos ou que eram cometidos em violação aos direitos humanos. Direitos humanos é o direito do século XXI. Obrigado. Boa tarde, colegas aqui na mesa. Boa tarde aos novos colegas. Né? Boa tarde aos convidados. Né? Eu gostaria muito de enfatizar a escolha pela advocacia. Tá? Quero realmente parabenizar por essa escolha. Eu, quando tive a minha opção entre magistratura, advocacia, Ministério Público, indubitavelmente eu escolhi pela advocacia. Tá? Me sinto muito mais livre à vontade para exercitar o direito. Tá?
Então, vou ser breve e rápido, realmente só tocar nesse assunto. E parabéns mesmo por ter escolhido realmente a advocacia. Tá bom? Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar a todos aqui na presença do presidente Arruda. Eu acho que, para nós, advogados, nós somos a única profissão do direito que não tem ligação direta com o Estado. Notem que a nossa importância, então, ela é fundamental quando a gente nota que o Estado ultrapassa ou não cumpre as premissas que a nossa Constituição Federal garante. Então, a gente assiste hoje a um desmonte geral das instituições, o descrédito do Supremo Tribunal Federal e das demais instâncias do Judiciário, e a gente vê muito pouca combatividade dos advogados, e somos nós que temos o conhecimento técnico jurídico suficiente para poder questionar. Somos nós que, ao lado da população comum, do cidadão, conseguimos de alguma forma questionar, conseguimos de alguma forma levantar, porque somos nós que sabemos o caminho necessário para que a gente possa requerer os nossos direitos, questionar os atos do poder público. E a gente tem visto cada vez mais as pessoas se fechando dentro dos seus círculos, e o apelo que eu faço para vocês que estão se formando agora, exerçam a profissão de vocês com a nossa indispensabilidade à administração da justiça. O advogado exerce munus público, nós temos responsabilidades ao ser advogados, a gente tem essa responsabilidade. Não se fechem dentro dos seus escritórios. Claro que é muito importante, é uma profissão que você precisa correr atrás todo dia, não é fácil, mas sempre que puderem, tentem dedicar um pouco do seu dia a dia para o exercício da advocacia pro bono, para iniciativas através de associações, através de iniciativas de terceiro setor, de modo que a gente possa contribuir um pouco para uma mudança real na nossa sociedade. Porque a OAB, a nossa tentativa é de cada vez envolver mais, mas esse envolvimento a gente não depende só da gente. O convite aqui é que vocês participem da OAB. A gente fala dessa participação, e a gente queria que tivesse, por exemplo, a gente compôs uma mesa aqui só de homens. Então, assim, somos uma casa que a gente prega isso, e eu senti falta. Então, na verdade, e não porque não temos colegas aqui, aliás, Porto Seguro, acho que a grande maioria é de advogadas mulheres, mas simplesmente não tiveram aqui na OAB, não vieram para poder prestigiar esse momento. Então, isso é inclusive uma autocrítica. O que está faltando para que a gente possa trazer essas pessoas para participar? O que vocês podem nos contribuir também para que a gente possa transformar a OAB num ambiente cada vez mais democrático, mais participativo, mais republicano? Então, tudo isso a gente constrói em conjunto. Então, a gente vem trabalhando nisso, avançando cada vez mais, a OAB vem alcançando cada vez mais prestígio, participando de cada vez mais iniciativas, e ainda podemos caminhar muito mais. Então, e isso, na verdade, é um convite. Sintam-se em casa na Ordem dos Advogados do Brasil, é a casa de vocês, e tragam para cá essas iniciativas, tragam para cá esses atos, para que a gente possa realmente estar falando e que a OAB sirva de palco para que a gente mostre para as outras instituições como é que a gente alcança um ambiente democrático, como é que a gente alcança um ambiente republicano e como é que a gente faz com que a sociedade realmente avance. Somos nós os responsáveis. Aliás, depois do Código de Processo Civil de 2015, a nossa função conciliatória ela ficou cada vez mais em voga, né? Então, a gente está ultrapassando esse ponto de o advogado ser o que representa a parte que quer brigar a todo custo pelo benefício do seu cliente, e a gente está passando a ser agora, na verdade, a pessoa que vai tentar compor, porque o judiciário já não está mais dando conta da quantidade de ações, e o juiz, muitas vezes, depois de anos, não está dando uma solução adequada para lado nenhum. Então, somos nós que temos que reprogramar o sistema e repensar a forma de advogar, para que nos tornemos também mais conciliadores, nos tornemos árbitros, que a gente possa contribuir para alcançar a justiça. Então, o convite de vocês é para que vocês exerçam a profissão de vocês com esse conjunto de princípios e participem da OAB, tragam para cá, vamos fazer nós juntos parte disso aqui, fazer com que isso possa refletir positivamente aqui em Porto Seguro também, por que não? Porque já que também é uma cidade que parece que representa num ambiente micro o que está acontecendo no macro. Então a gente parece que vê o que está acontecendo lá fora, parece que acontece aqui numa escala menor.
Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade de, em conjunto, temos conhecimento técnico para tanto e acredito que uma formação técnica também para tanto, e o convite está feito. Não peguem as carteiras e vão para os seus escritórios e fechem seus escritórios, façam parte aqui com a gente, o convite é esse. Pois é, boa tarde. Cumprimentando o nosso presidente, o Dr. José Arruda, cumprimento os demais pares da mesa, senhoras e senhores, ilustríssimos e íntegros advogados que no momento estarão recebendo as suas habilitações para poder militar no dia a dia como advogados. É com prazer que vos cumprimento. E pode ter a certeza que já dizia Edgar Rocha, um professor meu lá em 1973, eu sou meio antigo, e ele fazendo citações de Carvalho Santos e de Washington Barros, ele disse assim, que a ciência jurídica seria a grande ciência do século XXI. E acredito, doutor Eduardo, que realmente ele estava no caminho certo. E já também um grande jurista brasileiro, por que não dizer baiano, o J.J. Calmon de Sá, dizia assim, que a letra E do nosso alfabeto, no século XXI, ela seria de grande valia e de grande importância para o advogado. Então, conclamo aos senhores, conclamo aos outros colegas que sejam, como disse o nosso J. Calmon de Passo, lembre da letra E, que realmente, sendo ético, vocês terão sucesso. E a ciência jurídica conclama para isso, conclama para que sejamos éticos. Sendo éticos, consequentemente, o sucesso virá. E meu fraternal abraço a todos vocês, espero que tenha sucesso na profissão de vocês. O nosso muito obrigado por fazer presente essa comunidade, vim aqui ver um pouco o que é o ato de uma entrega de carteira de advogados. E meu fraternal abraço a todos vocês. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, na pessoa do Dr. Arruda, aos demais colegas, eu desejo boa sorte, né? A partir dessa carteira, uma nova responsabilidade, os clientes vão ficar te ligando a todo momento, querendo que você resolva o problema dele em 1 minuto, e a realidade da advocacia não é essa. Dependendo de todos, tratar bem o serventuário, tratar bem o juiz, qualquer pessoa você tem que tratar bem. E não é a carteira que você pega que você vai resolver tudo. Então, paciência e persistência e parabéns a todos. Boa tarde a todos. Presidente Arruda, aqui cumprimento todos os demais da mesa, senhores e senhoras, meus colegas advogados. Eu, diante do que já foi dito, penso que resta pouca coisa a fazer, a falar, e também dificulta a minha missão, porque depois de tanta coisa importante ouvida, me sobra a obrigação de falar alguma coisa nova e a desnecessidade de dizê-la diante de tudo que já foi falado. Mas eu queria falar especialmente para vocês, esses que estão agora recebendo a carteira de advogado. Vocês podem, por favor, se identificar? Eu não sei todos quem são. Podem levantar as mãos só para eu saber a ação de vocês da primeira fila. Então, colegas, eu me formei em 2003, no Rio de Janeiro. Vim para Porto Seguro em 2008. Quando eu aqui cheguei, eu já tinha 6 anos de formado, 5 anos de formado. O número da inscrição é 25 mil. Eu vejo agora que a gente está se aproximando das 57 mil. Tem uma AB aqui de 56.499. É natural, como são números sequenciais. Nem todos ainda estão na advocacia. Alguns já se aposentaram, alguns já não estão mais entre nós, outros migraram para outras profissões. Mas em 10 anos, dobrou, advogados. Isso faz crescer imensamente a dificuldade de lidar no dia a dia. E isso também faz com que a gente olhe para o nosso colega. Eu quero bater nessa tecla. Você não é adversário do seu colega. As partes são adversárias. O seu ex-adverso naquele processo, saído da sala de audiência, deve aceitar o seu convite para tomar um café. Você deve tratá-lo com boa fé objetiva. Aquela boa fé que a gente aprende na faculdade, na fase pré, durante e pós, contra ou pós.
tratativas jurídicas. Nós moramos ainda mais numa cidade pequena, onde nos conheceremos pelos nomes. Eu posso não saber quem é o Dr. Carlos, mas eu já vi passar, posso não ter amizade com ele, então isso vai acontecer. Portanto, a ética, que disse o Dr. Carlos, é ainda mais relevante. Ela deve ser posta em primeiro plano em qualquer sociedade. Mas onde vivemos, nesta micro-sociedade que reflete o macro que é o Estado brasileiro, se chama Porto Seguro, ela fica ainda mais em evidência. E os deslizes causam máculas intransponíveis na profissão de vocês. Então, cuidado com a falta de ética, cuidado com o respeito ao seu colega e lutem pela justiça. Me lembro agora, lembrando também meu saudoso, não foi meu professor, mas era presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Sérgio Cavalieri Filho, no discurso de posse dele, em 2002, 2001, não me lembro exatamente, falando sobre o número de processos na justiça, essa crítica, essa morosidade, mas ele disse que a gente não deve baixar os olhos a isso, a essa realidade, encontrar meios para superar essas dificuldades. E esses meios, hoje, entendo que estão em nós advogados, em conciliar o nosso cliente com a outra parte, com a parte adversária. Antes de falar do exemplo dele, um outro juiz do Rio dizia que os processos na vara de família não podem ser rápidos. E aquilo soava estranho. Mas como não pode ser rápido, a gente reclama tanto da falta de celeridade da justiça. Não pode ser rápido porque as emoções estão à flor da pele no momento da separação. Estou falando aqui um pouco da minha área. Passado algum tempo, deixado de lado o sentimento de posse, o sentimento de ser sido traído ou enganado, quantas vezes nem foi, as coisas se harmonizam. E o cabe aos advogados entender esse momento e buscar um colega, buscar outra parte, outra parte não, desculpa, busquem sempre um colega, mantendo a ética, para conciliar isso daí. Mas não há de se reclamar do excesso de processos. É claro, há criações jurídicas que a gente não deve compactuar com elas, mas há que se buscar soluções para o esgotamento desses processos que se acumulam. Então, dizia o desembargador, então, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Sérgio Cavalieri, que quando vi se fecharem as portas do judiciário por falta de processos, não sei se deveria alegrar-me ou entristecer-me. Alegrar-me porque, no mundo em que já não houvesse alguém capaz de violentar o direito alheio, tal significaria o triunfo do amor universal. Entristecer-me porque, no mundo em que já não existisse alguém de levantar um grito contra o aviltamento de seu direito, tal significaria o fracasso da sociedade universal. Então, Fernanda, os processos estão aí e continuarão. Meu colega recém-formado, nosso desafio é fazer com que eles durem o mínimo possível, levando em consideração os princípios que aprendemos na faculdade, a ética, o respeito, e ressalto e deixo como mensagem a vocês: tratem os seus colegas, os ex-adversos, com todo o respeito e ética possível, porque além disso estar em primeiro plano na vida de cada um, na nossa profissão isso deve ser ainda mais levado em conta e respeitado. Eu desejo a vocês que optaram por essa profissão, que poderiam escolher ingressar em concursos ou buscar os concursos, que desempenhem com amor, com afinco, lutem pelo direito do seu cliente, mas o façam levando em consideração sempre a verdade, os princípios éticos. Desejo vida longa à advocacia de vocês. Boa sorte. Boa tarde a todos. Eu devo dizer, primeiro, agradecer pelo convite de participar dessa mesa, e o faço rememorando aqui, Eduardo, o saudoso Lula Falavina, nosso amigo, bem lembrado ali, né, amigo? Sérgio Eide, Fernando Mauro, grandes baluartes que nos ajudaram a conquistar esse espaço que hoje é essa casa que você reformou e que eu fico satisfeito e honrado de passar aqui e dizer que recebemos esse terreno e um prazo de 180 dias para construir sob pena de ser tomado de volta. Então isso é bom para vocês, jovens que estão chegando agora. Foi falado aqui em número de OAB, a minha é 8.000. E
eu já estava quase que me aposentando quando meu genro resolveu vir para cá, me deu a honra de tocar o nosso escritório, que a gente vem devagarzinho lutando. Me ausentei por um tempo, mas eu acredito que agora estou de volta. Talvez não para a advocacia, mas para incentivar meu genro, para que ele dê continuidade que a gente um dia começou lá atrás, em 1990, né, Eduardo? E a gente sabe o quanto a gente sofreu nessa comarca. Peço a vocês, jovens, que leiam atentamente o que está escrito nessa carteirinha vermelha, para que vocês possam saber realmente se comportarem na audiência e entenderem que não existe hierarquia na justiça. Não somos empregados de juiz, não somos empregados de promotores, nem de delegado. Um dia, para eles chegarem onde estão, eles passaram pelo curso de Direito. E a maioria, depois, retornam à casa da Ordem dos Advogados, porque eles se formam em Direito e não na função que exercem. Por isso eu gosto sempre de chamar a atenção dos jovens para que valorizem a nossa classe, valorizem a advocacia, porque é ela que leva a outros estados, mas quando se aposentam, a maioria voltam para advogar. Então sejam bem-vindos, parabéns a vocês que optaram por essa brilhante profissão e que é realmente admirável e que ela representa o cidadão brasileiro. Quando o colega falou em direitos humanos, eu costumo dizer que direitos humanos ele está intrínseco na vida da gente a todo momento. É uma vaga do cadeirante, é uma vaga do estacionamento do cadeirante, e se atenham ao fato dos direitos humanos e cuidado, porque direitos humanos foi feito para os humanos. Muito obrigado.